Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária do dia de hoje e logo após a oração nós temos também uma palavra, Corações endurecidos para Deus é o tema da palavra de hoje. Nós vamos estudar o que é um coração endurecido para a palavra de Deus, quais são as consequências que vêm para o ser humano. Mas antes de nós começarmos a oração do dia de hoje, meus amados, eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse nosso canal, ative o sininho, porque ativando o sininho você recebe todas as nossas postagens, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos a Deus, supliquemos a Ele. Santíssimo Deus e magnífico Pai, mais uma vez em Tua presença nos reunimos. Nos encontramos aqui com os irmãos inscritos do canal Uma Visão Além, porque nós temos fome e sede das coisas de cima. Sua palavra nos ensina a buscarmos as coisas do alto, as coisas não perecíveis, as coisas divinas, porque tudo que é supérfluo, tudo aquilo, meu Deus, que é perecível, que com o tempo se desgasta, como o ferro, a prata, os bens materiais, tudo isso é passageiro, mas a vida eterna já diz tudo, eterna, eternidade, vida eterna com Deus. Por isso nós queremos nos humilhar, chegar na Tua presença e dizer como os serafins da visão de Isaías diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Descrever Jesus como aquele descrito na visão do Apocalipse, no capítulo 1, ali onde João descreve seus cabelos como a lã pura, seus olhos como tochas de fogo, seus pés como latão reluzente, e sobre o seu peito um cinto de ouro, porque é sacerdote eterno. Senhor, nós Te louvamos, porque a razão de estarmos de pé é porque o Senhor nos sustenta. A razão para estarmos aqui é a Tua presença. Se o Senhor não nos concedeu fôlego de vida, nós não estamos de pé no dia seguinte. Somos como as folhas de uma árvore que, quando caem da árvore, rapidamente secam e morrem. O homem sem Deus é como as folhas que lhes grudam, que lhes prendem de uma árvore. Rapidamente lhe seca. Mas o homem cujo coração é regado pela palavra, o homem e a mulher cujo coração é regado pela presença de Deus é diferente. É como árvores frondosas plantadas aos ribeiros dos rios, às beiras dos grandes rios. Suas raízes são profundas, bem fixadas, puxam o alimento que é a seiva para alimentar os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Senhor Deus, vivemos, meu Pai, um período assim sombrio, um período cruel, Senhor, de apostasia bíblica. Vivemos um período de distanciamento social, um período, Senhor, de grandes convulsões sociais. Nós vivemos um período em que a apostasia caminha junto com a tecnologia de ponta, tecnologias que nós, seres humanos mortais, ainda não temos o conhecimento, mas já estão na mente dos cientistas. Tecnologias como a nanotecnologia, que produz chips do tamanho de um grão de arroz. Ó Deus vivo e santo, a comunicação cada vez e cada ano que passa fica mais rápido. Hoje uma pessoa estando aqui no Brasil se comunica ao vivo com a pessoa lá do outro lado do planeta, lá no Japão, na China. Olha o quanto a tecnologia está avançada. A tecnologia da comunicação, a tecnologia das ciências médicas, operações feitas de forma robótica, a tecnologia, Senhor, militar, a tecnologia, Senhor Jesus, da computação. Tudo está sendo preparado para o advento do anticristo. Mas antes que isso aconteça, a Tua igreja vai ser tirada desta terra. Por isso nós louvamos o Seu nome.
Nós engrandecemos o seu nome, que é digno de louvor, digno de adoração. E aqui no canal Uma Visão Além, nós queremos apresentar vidas, Pai. E eu quero começar por aqueles que estão na obra missionária. Quero te apresentar toda a obra missionária espalhada pelos 4 cantos do globo terrestre. Aqueles irmãos missionários, evangelistas, pastores que saíram de suas terras para irem a outras nações, buscar almas, pastorear rebanhos para Cristo. Ó Deus poderoso, que o continente africano, não somente na sua região, nas regiões urbanas, nos limites litorâneos do continente africano, mas o interior da África, seja evangelizado em nome de Jesus. Levanta, Pai, homens compromissados com a palavra, ministros que amem a evangelização. Te apresento a Oceania, aonde está localizada a Austrália, a Nova Zelândia, Senhor, a Tanzânia. São regiões que precisam também serem evangelizadas pelo Evangelho, usando ministros da Tua Palavra. Mas nós temos também um continente gigante, um continente é o mais populoso do mundo, a Ásia. Países como a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. Países como a China, com mais de 1 bilhão de habitantes. Meu Deus, são vidas, independentemente de suas crenças, de suas religiões, do seu folclore, mas são vidas que precisam ser alcançadas através do Evangelho pregado, através do Evangelho anunciado como Cristo Salvador e Senhor. Oh meu Deus, levanta homens, mulheres, servos, tementes para a evangelização da Ásia. A evangelização via as redes sociais como o YouTube, Facebook, o Instagram. A evangelização via o WhatsApp para nós ganharmos o maior número possível de almas. Santíssimo Deus, eu te apresento a obra missionária no Oriente Médio, principalmente na janela 1040, que é a região que pega o extremo norte do continente africano, a região sul, o extremo sul da Ásia. Senhor, pega boa parte do Oriente Médio, é a região menos evangelizada, é a região com menor penetração do Evangelho, mas que tem vidas naquele lugar. Existem almas, como na Coreia do Norte, tem almas que são, Senhor, importantes, pois o Senhor Jesus morreu por todos e não por alguns. Eu te apresento, meu Deus, o continente europeu está estagnado, que já foi avivado por Tua Palavra, mas que nos últimos anos, nas últimas décadas, morreu espiritualmente. Ó Deus, eu sei, Senhor Jesus, que os homens estão rejeitando a Tua Palavra, que o ateísmo cresce, o panteísmo cresce, o hinduísmo cresce, o agnosticismo cresce, as práticas satânicas se avolumam, nós sabemos disso. Mas a Bíblia diz que um dos atributos comunicáveis do Senhor é a Tua misericórdia, o Teu amor. O Senhor é longânimo, quer dizer, tardio para irar-se, dê chance de arrependimento aos povos africanos, aos povos asiáticos, aos povos europeus, todos os povos que habitam aqui nas Américas, América do Sul, América Central, que formam a chamada América Latina, e a América do Norte, formada por 3 países, o Canadá, os Estados Unidos e o México. Senhor, levanta sim ceifeiros para a obra missionária, para esta obra tão importante que é o ID de Jesus, fazer missões. Eu te apresento os que estão enfermos nos hospitais,
desenganados na medicina, e assim tem muitos que passaram por cirurgias, que irão passar por cirurgias delicadas. Senhor, estas vidas que oram conosco aqui no canal, cobre aqueles casais, filhos, filhas, esposo, esposas. Senhor, entra dentro deste lar que está em ruína, lar que está sendo destruído por ataques violentos do inimigo. Nós repreendemos em nome de Jesus o espírito do divórcio, do adultério, da prostituição, esse espírito maligno que não deixa o esposo entender-se com a esposa e vice-versa. Em nome de Jesus, que dentro desta casa haja paz, haja alegria, haja felicidade. Abençoa, Senhor, os microempresários, os médios empresários, os grandes empresários que geram empregos, meu Deus, porque há muitos passando fome no Brasil e no mundo. Abençoa o presidente desta nação, os ministros do seu governo. Senhor, coloca as tuas mãos no Supremo Tribunal Federal, Senhor Jesus, para que aqueles homens não vejam disputa de poder. Toca no coração daqueles homens, para que eles possam enxergar o pobre, os miseráveis, os necessitados, enfim, todos os seres humanos. Ó bendito Deus, eu apresento esta pessoa que está lutando contra o vício do álcool, o vício das drogas, o vício dos jogos. Essa pessoa que não consegue vencer a prostituição. Jesus, ajuda este homem, este jovem, esta jovem vencer todas estas obras da carne e se dedicar ao Senhor. Que os nossos corações possam se abrir para a voz divina do Senhor e sermos revestidos do teu poder. Eu te apresento vidas dos que estão perturbados, sabe, aquelas pessoas que não são doenças mentais, são perturbações demoníacas. Nós repreendemos em teu nome. Aquelas pessoas que estão depressivas, pensando em tirar suas vidas, isso são ações malignas, mas no nome de Jesus sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas. Que os casamentos que estão em convulsão entrem em harmonia em nome de Jesus. Que a porta do emprego possa se abrir para este homem, para esta mulher. Abençoa os pastores, os obreiros, os ministros do Evangelho de todas as denominações. Os irmãos batistas, os irmãos da presbiteriana, da metodista, da adventista, de todas as convenções das Assembleias de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Congregação Cristã, Deus e Amor, Comunidade Paz e Vida e tantas outras igrejas, Senhor, que não dá para citarmos o nome. Eu apresento todos os nossos irmãos, todos, para que o Senhor abra os olhos e desperte. Apresento os cristãos que estão em todas as denominações, porque a tua igreja não é feita de placas, mas de homens e mulheres que temem a tua palavra e crer que Jesus é o Salvador. É o que eu te peço, Senhor Jesus, é o que eu te clamo. Claro que quero apresentar os moradores de rua, quero também apresentar os que estão nos presídios, nos hospitais, os que estão desenganados, os que estão num leito de enfermidade. Apresentar este filho problemático a esta mãe. Ó Deus, enxuga as lágrimas dos que choram, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós oramos e agora nós queremos falar da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, para que nós possamos mastigá-la, esmiuçá-la no dia de hoje. Coração endurecido para Deus. O texto de Hebreus nos adverte 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 7, verso 15. Então isto deve ser muito importante. Então o coração duro
no verso 10, diz que ele é errante, perverso no verso 12, desobediente no verso 18, incrédulo também no verso 12 e rebelde no verso 16. Transviado, extraviado, perdido, desviado, corrompido. Salmo 95, verso 10. E qual é a causa de um coração endurecido? Qual é a causa da dureza do coração do homem? O engano do pecado. Hebreus capítulo 3, verso 13. A consequência, somos afastados de Deus. E quando nos afastamos de Deus, somos cada vez mais enganados pelo pecado. Exemplo do brinquedo vai e volta. Então, quanto mais você se afasta da presença de Deus através da palavra, mais endurecido o seu coração se torna. E mais escravo do pecado, mais profundo no pecado você vai descendo. O Salmo 95, no verso 6 ao verso 11, diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massa, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse o Senhor: é povo de coração transviado, não reconhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu regaço, no meu descanso. O que é o dia da provocação? Números 20, verso 2 e 12. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, porque nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Por isso que nos fizeste subir do Egito para trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirarei água da rocha e darei a beber à congregação, aos seus animais. E então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhes dei. Meu Deus! Deus disse que era para ele falar a rocha, e ele tocou a rocha diante de uma geração perversa. No verso 2 diz que não havia água. No verso 3 o povo contendeu. No verso 4, por que o deserto? Só há 2 maneiras de sair do deserto. Uma, a de Deus. Aceitamos o deserto como uma prova. Resistimos ao diabo e às suas ofertas e sugestões. Morremos para nós mesmos e somos aprovados e levados em Jesus para uma vida vitoriosa, meu amado irmão, minha amada irmã. A outra é a do diabo, que nos rebelamos contra Deus, murmuramos e aceitamos as ofertas do nosso inimigo. Pecamos e, como resultado, morremos.
Saímos do deserto para a morte espiritual. A escolha sempre será, foi e será nossa. Assim como foi a de Adão e Eva, que escolheram desobedecer. No verso 5, o lugar de cereais, de figos, de vides, de romãs, de água, ao contrário de Moisés, o povo de Israel preferia a fartura do Egito, do mundo, ao invés do deserto, a aprovação de Deus. Assim eram tentados pela concupiscência, a concupiscência, irmão, da carne. 1 João 2,15. Na hora da provação, tentação, se revelaram o seu coração. Aí prova quem eles são. No verso 6 ao verso 12, aos pais temos que tomar muito cuidado para não ferirmos a rocha que é Jesus, por causa da desobediência, dos erros, os pecados dos nossos filhos. O Senhor disse: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos, somos chamados para santificarmos o Senhor perante os nossos filhos, e para isso temos que ser santos, querido. Em Neemias 4,14, somos encorajados a lutar por nossos filhos e famílias, a favor deles e contra o diabo. Em muitas vezes agimos ao contrário. O que Deus espera de nós? Que ensinemos os nossos filhos no caminho que deve andar. Provérbios 22,6. Não é ensinar o caminho, mas no caminho, tá? Ensinar o caminho é pegar o mapa, mesmo desconhecendo o lugar, e dar as coordenadas em que ele indica. Ensinar no caminho é ir junto, fazer o mesmo trajeto que o filho, ser modelo. Então nós só podemos ensinar aquilo que já aprendemos. Salmos 8,3. Só há ensino, aprendizagem desta forma, e isto não é mágica, irmãos. É trabalho, é esforço, é envolvimento, é renúncia, é batalha. Batalha espiritual. É suar sangue, se preciso for, é indispor-se com os filhos quando necessário para amá-los. É preferir ser pai ou mãe hoje para tornar-se amigo dos filhos depois. Então, jovens, filhos, quando agimos dessa forma, quando endurecemos o nosso coração contra Deus e nos afastamos dele, nós o provocamos e provocamos a sua ira. Hebreus 3,9. E por isso que Deus fica irado com os desobedientes, porque anunciou a eles as boas novas e fez maravilhas entre eles, e afinal os libertou da escravidão do pecado. Mas, infelizmente, meus irmãos, a desobediência é pecado, e o pecado nos separa de Deus, nos leva à morte. É isso que nós temos que aprender. Mas aos arrependidos há esperança. Não se esqueça disso. Aqueles que se arrependem, tá? Há esperança. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Junto ao seu trono de graça, tá? Encontramos perdão. Hebreus 4,14. Como filho, nos dias da sua morte, da sua carne, né? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu para tornar-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5,8. Um discípulo seu no dia nos escreveu: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permaneceste em vós, tendes vencido o maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 2,14. Oh, meus amados, não vamos endurecer os nossos corações contra o nosso Deus, não. Vamos abrir o nosso coração para a palavra nos moldar e abrir caminho para aquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós. Então, um coração endurecido é sinônimo de derrota constante. Vamos mudar a nossa postura diante do nosso Papai Celestial. Tá bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Que o Senhor Deus te abençoe no dia de hoje de forma grandiosa. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.